Olá, meu irmão, minha irmã, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Realidade. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu me apresentar para você e para as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Eu me chamo Everaldo Freire, eu fui um ex-obreiro, sou um ex-obreiro, melhor dizendo, um ex-obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, no qual passei lá 19 anos da minha vida. 19 anos que passei achando que estava servindo a Deus, achando que tinha uma vida com Deus, e realmente eu tinha, porque eu me importava com o próximo, eu me importava em ler a palavra de Deus e aprender de Deus. Só que era o Deus da antiga aliança, pessoal. Era o Deus da antiga aliança. Uma antiga aliança que não vale para o dia de hoje. Novamente, esses vídeos agora eu vou colocar algumas fotos aí. Você está vendo aí agora uma foto minha uniformizado, certo? Você está vendo uma foto minha uniformizado e no altar da Universal. No altar da Universal. Eu tinha feito a reunião, né? O pastor tinha acabado de chegar e eu tinha terminado a reunião e ele me cumprimentando ali no altar. É o pastor Lima, né? Que realmente, antes de eu sair, alguns meses antes de eu sair da Universal, eu tinha encontrado com ele lá na Universal, de outro bairro, né, que eu iniciei lá. Pessoal, continuando a saga da Universal. Estava como obreiro já, né? Já estava como obreiro e fazendo o papel de servo de Deus. Teve vários dias que o pastor atrasou para fazer a reunião. Nenhum obreiro subiu no altar para começar a reunião ou cantar algum hino ou alguma coisa, de tão temoroso que o obreiro tinha, de tanto temor que o obreiro tinha com o pastor. Quando o pastor chegou, já estava com 20 minutos para meia hora de atraso, porque estavam lá na catedral do centro da cidade, na sede, nesse tempo não era catedral, estava na sede, ali na Tristão Gonçalves, fazendo planos e pegando o tal do Espírito para passar para os membros da denominação. Quando o pastor chegou, que viu o povo lá sentado, impaciente, num calor medonho, que a igreja não tinha ar-condicionado, eu vou falar igreja para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, tá, pessoal? Mais igreja somos nós. Então, estava sem ar-condicionado, era um cubículo que cabia umas 300 pessoas, muito apertado, certo? E aí o que é que acontece? O pastor chegou e perguntou assim, que diabos é que está havendo aqui? Que ninguém começou a reunião. Aí já começou a chamar o pessoal lá no escritório, né? Fez uma oração lá, né? E começou a escatitar o pessoal. Começou a escatitar, dizendo que os obreiros mais velhos, né, tinham que ter vergonha na cara, que quando o pastor não tivesse, ou visse que o pastor ia atrasar, começassem a reunião. Começassem a reunião sem medo. O mais antigo, que, digamos assim, tem mais aprendizado, mais tempo de obra, começasse a reunião, começasse ali com os hinos, até o pastor chegar e tomar posse da reunião e fazer do jeito que ele queria fazer, né? Na realidade, muitos eles chegam lá, vamos orar, pessoal. Ó Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, conduz essa reunião. Mas a realidade é que esses caras, eles fazem essas orações, é uma balela, porque eles já vêm com o script todo. Quando não é de casa, eles vêm exatamente do escritório do líder deles, já com tudo combinado. Com tudo combinado ali rapidamente, o que é que eles vão dizer? É uma enrolação de sardinha medonha. Então esse pastor ele começou falando que ia ter uma grande manifestação de fé e milagres. E mandou os obreiros, né, vir no altar, depois de ter escatitado os obreiros. E bem verdade é que naquele tempo, pessoal, em 94, 95, a gente, sei lá, achava que era de Deus. A gente tinha até um temor em ouvir um cara daquele chamando a atenção da gente, porque a gente pensava que tinha errado, tinha desagradado a Deus. Mas não tinha desagradado a Deus.
Então, esse homem que se diz representante de Deus aqui na terra, que se diz o porta-voz de Deus, esculachou com os obreiros, principalmente os mais veteranos. Principalmente os mais veteranos. Né? Depois disso, fez aquela oração, né? E foi para o altar. Aí começou a nossa fé poderosa pela graça de Jesus. E Aline Barros, Cassiane, foi aqueles hinos lá. E fez o povo pular e esbanjar alegria e tudo. Para depois ele vir anunciar a campanha de Jericó. A campanha da muralha, que ele disse que ia ser em tal dia e que os obreiros iam se virar para poder fazer aquela muralha e que você ia ter que pegar uma pedra, né, ungida com óleo, que nós íamos dar, aquelas pedras redondinhas que você encontra em beira de construção para jardim de inverno, essa redondinha. E aí terminou a reunião, passou esse propósito todinho, que tinha que trazer, todos os membros iam receber uma pedrinha pequenininha, redondinha, que é jardim de inverno, né? E disse que ia ter a muralha de Jericó para as pessoas passarem. O que é que aconteceu? Disse mais que iria tocar as trombetas, né? Trocar as trombetas, e dizendo ele, né? Para poder as muralhas caírem. Né? Dito isso, essa pedra já era para ficar sendo consagrada, porque na outra semana já ia ter a Semana de Davi, na qual nós iríamos pegar e aquela pedra simbolizaria a pedra que Davi lançou no gigante, e que nós iríamos ter um gigante ali também, para derrubarmos com aquela pedra, né? E aí, no começo, terminou a reunião, chama os obreiros, e aí, pessoal, como é que vai ficar? Vamos todo mundo se reunir, fazer uma vaquinha aqui, e como você que já foi da Universal sabe, tem sempre aqueles caba vibrador, que quando o pastor chama, ele já vai correndo, é aquele negócio de correr, se levanta e sai feito um louco correndo dentro do salão para correr atrás das coisas e muitas vezes não resolve nada. Então, ali nós já tínhamos que fazer a primeira vaquinha para fazer aquela muralha de Jericó. E como tudo, quem faz são os obreiros, os jovens e os evangelistas. Lá se vai as obreiras que têm mais habilidade com essas coisas, muitos que tinham sido professoras de jardim da infância, sabiam lidar melhor com isso, faziam. Tinha todo o trabalho de cortar o isopor, toda aquela coisa. Era uma muralha enorme, de uns 2 metros de altura, e o altar dava uns 6 metros de largura, né, de frente para o salão, mais uns 4 de comprimento. Então lá se ia muitas vezes as obreiras passarem até tarde da noite, porque durante o dia o pastor passava o dia no escritório com a esposa e muitas vezes não queria ser incomodado por nada nem por ninguém. Mas quando era para pegar e mandar comprar uma água, comprar alguma coisa, ele sabia falar com os jovens, com os obreiros e com os evangelistas. Tinham pastores que eram bons, pregavam o evangelho, eram dados com os obreiros, amavam estar no meio do povo. Mas tinha aqueles jumentos, cavalos mesmo, que para chamar um obreiro de burro, de cavalo, camelo, era daqui para ali. Mas, como naquele tempo era dado muito que ele era um homem de Deus, que a gente não podia se levantar contra um ungido de Deus, e que citava muito o exemplo de Davi, quando não se levantou contra Saul, as coisas iam progredindo, e muitas das vezes nós íamos para reuniões nas catedrais. Nós íamos para as reuniões nas catedrais, né, melhor dizendo, nas regionais. Nesse tempo ainda não tinha catedral. É porque estão me enviando mensagem aqui, pessoal. Denúncias. Pessoal,
Aí tinha, meu irmão, minha irmã, as reuniões lá nas sedes, né? Então eles vinham e já vinham totalmente ouriçados com os propósitos que tinha. Então, muitas das vezes era difícil para o obreiro, mesmo no calor daquela fé, daquela coisa, dar conta do trabalho que tinha dentro da denominação. E era muito exigido. As pessoas até passaram um tempo elogiando o método de evangelização, um método que nós usávamos para evangelizar, né? Que tinha um panfleto, que tinha aquela coisa, né? Que as pessoas eram de fé, que as pessoas eram realmente ávidas, né? De falar de Deus. E muitos, como eram novidades naquele tempo, pessoal, a Universal vinha crescendo, então as pessoas, sabe como é que o povo gospel, né? Ele gosta de novidade. Então aquilo era uma novidade. Então foi se estabelecendo aos poucos, e no decorrer do tempo já tinha muita gente, eu já tinha colocado muita gente. O grupo de jovem, eu assumi o grupo de jovem com 7 pessoas. Em um mês ele estava com 84 pessoas. E eu trabalhando forte, trabalhando de todas as maneiras para atrair o jovem, tirar o jovem da rua, das drogas, para encaminhá-lo no evangelho da antiga aliança, não do de Cristo. Citando muito Davi, citando muito Jacó, citando muito Jefté, citando muito Isaac, os heróis da fé do passado. Mas mesmo assim Deus tinha misericórdia de mim e eu conseguia fazer um bom trabalho. Porém, passou-se um tempo e quiseram que eu fosse pastor, né? Me chamavam muito em reservado, minha esposa nem sabe disso, né? Não gostava muito de contar para ela, até porque eu não sabia se ela queria ser pastor, que eu fosse pastor nem nada. Nós éramos muito novos para isso, não sabíamos o que iria encontrar pela frente, abrir nosso futuro, nossos planos, para entregar assim numa denominação que a gente não tinha esse conhecimento ainda total e completo dela. Mas aí eu ficava relutando, ia, não ia e não ia. Em muitas reuniões eu ficava assim, doido para ir para o mundo, pegar o evangelho. Mas muitas das vezes o que eu via dentro, com o passar já de 5, 6 anos que eu estava dentro da obra, né? Obra de Deus. Então, o que acontece? Eu já estava quase saindo, né? Saí, passei um tempo afastado, né? E aí foram lá na minha casa saber por que eu tinha saído. Geralmente eles têm a mesma conversa, o mesmo plano, né? Eu tinha saído uma vez, por quê? Porque tinha sofrido uma injustiça, alguém tinha falado uma coisa de mim e não tinha provas, né? Não tinha provas. E eu era inocente. Então eu orei a Deus para mostrar, né, que eu estava correto, que eu era uma pessoa de boa índole e tudo, e Deus, graças a Deus, ele mostrou essa verdade para o povo e para o pastor também, né? Naquele tempo isso era muito importante para mim. Então ele mostrou. E aí fomos começando a fazer os benditos propósitos. Reunião do amor, né? Reunião do amor. O banho de arruda no final, né? O banho de rosa, de pétalas de rosa no final. E eu era o encarregado dessa reunião com o pastor, diretamente com o pastor. Não era casado, não tinha plano de casar, ainda estava imaturo, mas eles me colocavam para ser responsável de uma coisa para dar o que eu não tinha. E aí eu ficava lá, né? Bobão, indo conforme a maré me levava, como é muito que acontece em todas as denominações, em todo o tempo. E aí, pessoal, no próximo vídeo a gente continua, tá bom? Que Deus abençoe você, Canal Realidade, tamo junto.